Glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia. Que a paz esteja em cada coração, né? Amém. Vamos ficar de pé, né? Agradecer a Deus por este domingo maravilhoso que o Senhor nos deu, que nós deitamos e levantamos, né? Tudo pela graça do Senhor, né? E você que está aí do lado da telinha também, um bom dia, que Jesus abençoe todos vocês aí, em nome de Jesus. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, Deus de toda honra, Deus de toda glória. Aqui nesta manhã, Senhor, eu venho agradecer por este culto, por esta igreja, Senhor. Oh, Pai, por essas pessoas que já estão aqui, que estão se preparando para estar na tua igreja, Senhor. Que o Senhor traga mediante da tua graça e da tua proteção. Pai querido, Pai amado, eu te entrego também, Senhor, o louvor que vai ser ministrado, a mensagem que vai ser pregada aqui nesta manhã, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, abra nossos ouvidos espirituais para que nós possamos entender, ó Deus, aquilo que o Senhor quer de nós nesta manhã. Te agradeço, Senhor, por cada vida aqui presente. Te agradeço, Senhor, por que estão vindo também pela igreja. Aqueles que não podem vir, Senhor, que o Senhor também alcança eles com a tua mão santa e poderosa. Oh, Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Tu és santo, 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 santo é o Teu nome, Jesus. E aqui nós estamos, ó Pai, nesta manhã para Te louvar, para Te engrandecer o Teu nome santo e todo-poderoso, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Vamos receber agora a nossa Juliette, que vai mostrar o louvor para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Bom dia, estamos aí no domingo, último domingo do mês, finalizando, né, gente, mais um ciclo, e que Deus, né, continue nos abençoando, tenha misericórdia das nossas vidas, para a gente continuar perseverando, amém? Vamos louvar o Senhor por aquela canção, Quero Louvar-te. Nós queremos exaltar o Senhor cada vez mais e mais. Sim? Amém? Amém? Amém. Você que está logo de manhã, a gente está assim, ó, mas dá um sorriso.
Senhor. Amém. Mas muitas coisas vão acontecendo com a gente, né? No meio dessa caminhada. Mas a grande diferença é que nós continuamos de pé, né? Vamos celebrar junto ao Senhor. Glória a Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos nós moradores da terra. Celebrai ao Senhor com alegria, apresentai-nos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é Deus, e eterna é a sua vontade, e a sua fidelidade. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, oh, glória a Deus. Vamos louvando. Vai balançando a mão assim, ó. Vamos descer um pouco juntos. Oh, glória a Deus. Ó, vamos lá, ó. Ali, vem comigo. Vamos lá, ó. Celebrar com júbilo ao Senhor, todos moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentar-nos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é Deus, e eterna a sua vontade, e a sua fidelidade. Aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, nossa, mais alto, vai lá, ó. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, 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 o reino é forte. Glória a Deus. É o Senhor, é Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor com mais uma canção. E depois dessa, a Vitória vai me ajudar aqui com aquela música em nome do Senhor Jesus. E depois a Dalva vai fazer aquela oração fervorosa pelo Brasil. Amém? Vamos louvar o Senhor com aquela música que nós estamos de pé. Sim, sim ou não? Ela fala assim, olha. O aplicativo vai começar aqui conosco, mas enquanto isso nós vamos lá, né? Não caminhamos, lembra? Pelo que vemos, e o que nos move? E o que nos move, olha que bonito. É o que nós temos, nação santa, nação santa. Nós somos o quê? Somos a igreja, gente. Vivemos por fé, nós estamos o quê?
cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria, alegria de toda a terra. Glória a Deus, é o Senhor que nos traz a vitória. Glória a Deus, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso não te devemos prostrarmos. Glória a Deus, feche os seus olhos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, glória a Deus, nós queremos o teu nome. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por amor em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh Deus, o Senhor é grande nas nossas vidas. O Senhor tem nos livrado, nos protegido, nos amado. E a gente sabe que o Senhor nos amou primeiro. Santo, santo, bom Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Nós estamos com o coração repleto de alegria por estar na presença do Senhor. Amém? Vamos louvar ao Senhor, vamos fazer uma salvação. Oh, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. A Dalva vai dirigir um momento também muito importante da oração pelo Brasil. Nós estamos precisando orar por vários motivos e no último domingo a gente tem essa oração especial pelo Brasil. Esse ano é um ano atípico para a gente, porque é um ano também eleitoral e nós precisamos continuar perseverando na nossa oração, no nosso conhecimento. A igreja tem os seus representantes, mas nós sabemos que a gente precisa orar em muitos aspectos, porque nós, como povo brasileiro, a gente quer desfrutar dessa nação que é abençoada pelo Senhor Jesus. Amém? Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos, né? Vamos estar fazendo nosso favor nessa manhã, né? Pelo nosso Brasil, no nome de Jesus, né? Amém? Vamos fechar nossos olhos neste momento. Senhor Deus Todo-Poderoso, colocamos diante de Ti o nosso Brasil, essa nação tão rica em diversidade, cultura e um povo sofredor. Pai, visita cada lar, cada estado, cada cidade nessa manhã, meu Deus. Estenda tuas mãos sobre as autoridades, os governantes, os líderes. Conceda-lhes sabedoria, Senhor, e temor do Senhor, e compromisso com a justiça, Senhor, e com a verdade. Senhor, cura a nossa terra, cura, sara as feridas da violência, da corrupção, da desigualdade, da falta de esperança, Senhor Jesus. Nós estamos entregando o Brasil nessa manhã nas mãos,
Senhor venha abençoar, meu Deus, que seja no temor, no compromisso com o Senhor. E este ano é um ano de eleição, que o Senhor já esteja preparando, Senhor, tudo já esteja no comando, no controle do Senhor. Que o Senhor também oremos pelos nossos missionários, Leandro Genaro, por Esther Aguiar e sua família. Que o Senhor Deus já abençoe a vida deles poderosamente, no nome de Jesus, meu Pai. Nós entregamos o Brasil nas mãos do Senhor e pedimos, Senhor, que o Senhor, declaramos que o Brasil pertence ao Senhor e que a tua vontade prevaleça e que dias melhores venham sobre essa terra, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa oração é tão importante, né? Glória ao Senhor Jesus. Eu peço alguém para dobrar a bandeira. Nós, como povo brasileiro, vivemos numa nação que muitos países falam assim, né? O Brasil ele tem um clima que a gente vê as 4 estações em todo ano acontecendo perfeitamente, né? E muitos locais aí não tem essa graça, é muito calor, é muito frio. E o nosso Brasil ele é diverso em nome de Jesus, né? Glória a Deus. Pode se sentar. Nós vamos estar falando, nos envolvendo ainda mais da palavra, da presença do Senhor, continuando a campanha da proteção e livramento. E eu gostaria de pedir aos amados irmãos, a você que está aí nas redes sociais, para abrir a sua Bíblia em Daniel. Você vai abrir para a gente em Daniel 6:22. Nós estamos na campanha da proteção e livramento. Essa campanha já está chegando na reta final. E o pastor Marcos pediu para que a gente falasse da proteção dos que servem ao Senhor. Quem serve ao Senhor aí? Então essa proteção é para mim e para você. A gente não está aqui fora. No nome de Jesus. A proteção dos que servem ao Senhor. Vamos ler o que está escrito em Daniel 6:22. Todo mundo encontrou? Amém. Lá está escrito assim: ó Deus, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Glória a Deus. Alguns podem estar com alguma versão diferente, que algumas Bíblias são atualizadas, outras corrigidas, outras linguagens de hoje, mas o contexto é o mesmo. Essa leitura que fizemos é quando Daniel esteve lá na íntegra, lá na cova dos leões, amém? Quem conhece essa história? Daniel na cova dos leões, ou ainda não conhece? Quem não conhece vai ter a oportunidade de ouvir falar. Quem já conhece vai procurar ainda mais, amém? Glória a Deus. A Bíblia, ela conta dessa história. Quando a gente fala de Daniel, né, a gente lembra logo dele na cova dos leões. Mas a Bíblia, ela nos relata várias situações aí sobre Daniel, e ela é bem específica em falar que nele havia o espírito de excelência. Ele era um cara assim que era tudo certinho, arrumadinho, nada arrotado. Amém? A Bíblia ela fala que Daniel ele orava 3 vezes ao dia. Orava quantas vezes, gente? 3 vezes. E essa oração, acredito eu, né, porque essas pessoas relataram lá no Oriente, lá em Israel, enfim, o costume que eles têm de orar é um pouquinho diferente do nosso, né? Eles ajoelham, tem aquele momento realmente ali de oração com um tempo maior, e ele fazia isso durante 3 vezes ao dia. E aí eu quero perguntar à amada igreja, você que está nas redes sociais, como a gente está aí numa vida, né, constante, correria, muita coisa para fazer,
objetivos a serem alcançados, um dia a dia para cumprir, aquela agenda, a rotina, enfim. Quantos de vocês têm tirado o real momento para orar a Deus? Quando eu estou dizendo oração, não é oração pedindo as coisas, não. É o real momento de oração. E a gente, às vezes, nós vamos burlando aquilo, né? Às vezes a gente vai olhando aí durante a semana, como eu disse para vocês, estamos no último mês, no último domingo do mês. E esse mês é um mês grande, mês com 5 domingos. E aí? Será que eu vou continuar na mesma constância que eu estou de oração? Ou eu posso melhorar? Daniel, mas é tanta coisa, seu trabalho, serviço, menina, neta, casa, mas um monte de coisa. A gente sabe. Deus deu a nós, a todos nós, o mesmo tempo de dia, 24 horas. Amém. Ou tem alguém que tem mais aí, ou menos? Ele tem menos? Ou você tem mais? Você tem 36 horas. Deus deu para você 36, não é 24? Não, para todos nós é 24 horas. E quando a gente se depara com muitos momentos falando assim, meu Deus, é só 24 horas, eu não consegui resolver tudo. Passa voando. Daniel, você falou que esse mês tem dia quanto? Me lembro, eu nem preparei. Passou. 31 dias, 5 domingos. Isso eu estou te falando no mês atual, tá? Mas às vezes você está refletindo na semana que passou, você falou assim, meu Deus, era domingo, eu estava aqui e agora já é domingo de novo. Mas, dizendo para vocês e afirmando o que está escrito na Bíblia, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Daniel, você está querendo falar que é para mim orar 3 vezes no dia? Eu não estou determinando isso na vida de vocês, não. Só estou contando para vocês aqui como que Daniel, fazia. Se você fizer uma oração por dia, que seja bem feita, que seja uma oração, sabe, aquele momento que você tem real com o Senhor, já vale a pena. Porque o dia a dia, a rotina, as coisas, elas vão continuar existindo. E nós precisamos aprender a ter a gestão do nosso tempo. O tempo é precioso. Eu vou falar com vocês, dar só um parênteses nessa questão de tempo. Por exemplo, o culto de domingo. Que horas começa o culto, gente? 8 horas. Se eu cheguei 8h05, eu já estou atrasado. Se eu cheguei 8h10, eu já perdi mais alguma coisa. Se eu cheguei 8h30, eu já perdi muita coisa. Estou falando com vocês um simples exemplo de culto. Mas às vezes na nossa vida pessoal, dentro dos nossos compromissos, a gente tem que chegar atrasado constantemente. A gente não está conseguindo, é tanta coisa que está acontecendo, que a gente não está conseguindo parar para perceber o porquê que eu não estou conseguindo cumprir horários para a minha vida pessoal. É um médico marcado, não é isso? É um horário de trabalho, é uma visita que você marcou de fazer. Vou falar com vocês a experiência real dos irmãos que a gente tem visitado. Olha, irmão, eu estou indo na sua casa aí há tantas horas. E teve uma das irmãzinhas que eu atrasei 1 hora. Não. A gestão do nosso tempo. A gente precisa administrar melhor o nosso tempo, melhor as nossas coisas, ver o que é prioridade e o que não é, para estar alinhado aqui com Daniel, espírito de excelência. Quando vocês lerem, aí sobre Daniel, vocês vão ver que em vários pontos a Bíblia não esconde isso. Amém? Então, falando lá a respeito da cova dos leões, Daniel, ele viveu na íntegra ali a questão de estar ali junto com os leões, com as bestas feras do campo. Nós, a gente não tem essa oportunidade, graças a Deus. Estamos nesse momento de estar ali, com leões e com animais selvagens. Mas no dia a dia,
esses leões, eles representam muitas coisas. Situações ruins, tá? Conflito, inimizade, crises financeiras, emocionais, espirituais, problemas. E é nessa cova que nós, vamos passando aí dia a dia, que a gente precisa estar alinhado com o Senhor, para que eu e você possamos falar diante do mundo, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não fizeram dano nenhum a mim, porque em mim foi achada a inocência. Diante de falso testemunho, diante de situações ruins. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém? Amém? A cova dos leões, ela representa essas situações para a gente no dia a dia e muitas outras mais, que se eu for listar, vai acabar não dando tempo. Mas eu vou começar dizendo para vocês, contando aí essa história lá de Daniel, Como eu disse para vocês, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Eles viviam sobre um reinado, que o rei, naquela época, todos os reis vão falar assim, ele era a autoridade maior, mas esse rei em específico, ele teve muitos momentos que ele queria ser mais que todo mundo, até mais do que Deus. E a Bíblia, ela fala que esse rei, ele tem até um nome bem difícil de pronunciar. O nome desse rei se chama Nabucodonosor. Fala comigo. Nabucodonosor. Ah, não ouvi não. Gente, olha o nome desse rei. Quarta-feira passada, nós contamos que esse rei, ele criou, pediu para que tivesse uma estátua bem enorme e que todas as pessoas curvassem, adorassem a ele. E a gente viu ali que os coleguinhas de Daniel, eles, nós não vamos adorar. E aí vimos, o que aconteceu nesse desfecho aí de quarta-feira. Mas hoje, trazendo para vocês sobre Daniel estava sobre a mesma gestão, estava sobre o mesmo reinado, lá desse rei Nabucodonosor. E ele, com o espírito de excelência, como eu disse para vocês, orando 3 vezes ao dia, despertou-se em algumas pessoas um sentimento ruim de inveja, de contenda, um desejo assim no coração de alguns, que como Daniel andava sempre ali perfeito nas suas decisões, na sua caminhada no dia a dia, ele tinha um estilo de vida dele, era um estilo de vida, como eu disse para vocês, excelente. Essas pessoas interpretaram isso de uma outra forma, acredito eu. E aí, essas pessoas chegou para o rei e falou assim: rei, como o Senhor é mais que todo mundo, mais que os céus, mais que a terra, nós tivemos uma brilhante ideia. A ideia é o seguinte: você vai fazer um decreto. Você vai decretar que é proibido adorar, orar para outro Deus, para outra pessoa, a não ser para você. E o rei, como eu disse para vocês, ele já tinha essa vontade dentro dele de ser mais que todo mundo. O que ele pensou? Eu acho que vai dar certo aqui. Vou bater esse decreto. E esse rei bateu o decreto. Mas eu queria falar uma coisa para vocês, que eu errei o nome do rei. Daniel errou o nome do rei. O rei não chamava Nabucodonosor. O rei chamava Dario. Fala de novo, Dario. Fala de novo, Dario. Nabucodonosor foi o rei que esteve com os amigos de Daniel, teve esse reinado. Ele foi embora e aí veio o rei Dario. Vocês desculpem por ter errado aqui. Esse rei, ele gostava muito de Daniel. E ele via que tudo que ele fazia prosperava e dava certo. Essa turminha chegou para o rei Dario e deu essa brilhante ideia. E aí o rei foi lá e bateu o decreto. A partir de hoje ninguém pode adorar, orar, fazer nada para nenhum outro Deus, para ninguém, a não ser para nós.
situação ali em Daniel e não encontrar, então eles, peraí, deixa eu pensar em algo para pegar ele ali na curva. Já que não pode adorar um Deus nem orar para ninguém, Daniel ele ora 3 vezes ao dia, ele vai ter que parar de orar. A ideia deles era essa. E o que a Bíblia fala? Ele parou de orar? Quem sabe? Não? Eu acho que ele parou. E quem está com dúvida? Não parou. Todo mundo com certeza? Ele não parou? Ele continuou. Ele continuou. Até que chegou um momento em que eles fizeram uma emboscada e Daniel está orando. E aí o rei Dario olhou, Daniel, e agora? Eu já fiz o decreto. O decreto é para todo mundo, não tem como eu livrar você. Decreto do rei é um decreto, pronto, acabou, é uma ordem. E essa ordem que foi ministrada, a pessoa que fizesse errado, que orasse, adorasse a um outro Deus, uma outra pessoa, ela seria lançada lá na cova dos leões. A Bíblia conta que esse rei ficou tão triste, mas tão triste, com isso acontecendo com Daniel, mas a Bíblia também conta que quando Daniel foi lançado ali naquela cova dos leões, os anjos vieram e fechou a boca dos leões. E nada aconteceu com Daniel. Glória a Deus. Glória a Deus. Nada aconteceu com ele. Absolutamente nada. Ali passou-se alguns dias, Sabe o que aconteceu? O rei chegou pensando assim, olha, eu não vou aqui diante dessa cova, mas sabe lá, Daniel já deve estar morto, não deve estar aqui. E para grande surpresa dele, quando ele chegou na cova, isso mesmo, Vitória, quando ele chegou lá, Daniel, o Deus a quem tu serves te livrou? E aí Daniel falou para ele esse texto que você acabou de ler ali, em Daniel 6:22. O Senhor me livrou, Ele enviou anjos que fechou a boca dos leões, porque foi encontrada inocência diante de mim. E aí, sabe o que o rei fez? Glória a Deus. Tira ele daí agora, que ele seja restabelecido aqui no reino. Amém. E com aquela turminha que deu a brilhante ideia? Jogaram na cova dos leões, eles e os seus familiares. Eles e os seus familiares foram lançados na cova dos leões. Sabe o que a Bíblia relata? Ela não esconde. Pastor Marcos já disse isso aqui. Que antes do corpo dessas pessoas chegasse ao fundo da cova, os leões já tinham esmigalhado todos os seus ossos. Não sobrou. Esse povo está afiado. Oh, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Olha, Daniel ele recebeu proteção e livramento diante de muitas situações que a gente contou nessa rápida história que eu disse para vocês. Porque nele foi encontrada a inocência. Porque ele estava vivendo ali, com a vida reta e temente diante do Senhor. E a gente? Como eu disse para vocês, ninguém vai lançar a gente numa cova lá de leões, vai chegar lá no zoológico e vai lançar a gente lá não. A cova dos leões são situações do dia a dia. E como eu comecei a falar com vocês, eu falei que parte de alguns problemas é a falta de gestão de tempo. Mas se a gente for falar de muitos outros problemas, nós vamos ficar listando aqui e não vai terminar o público. Mas que dentro de nós a gente sempre possa estar dentro desse versículo aqui, Daniel 6:22, não foi encontrado em mim situação que me desamorasse. Foi encontrado, Deus viu que eu estou sendo uma pessoa íntegra e leal.
diante das adversidades do dia a dia. Amém? Glória a Deus. E aquelas pessoas, né, que infelizmente estão ali ao nosso lado, porque esse grupo de pessoas que estavam aqui com Daniel, né, não eram pessoas não conhecidas, não eram parentes, eram pessoas que estavam convivendo no seu dia a dia. Né? Deus mostrou a eles o troco, não sobrou nada. E abrindo um outro parênteses, quando a gente recebe a proteção e livramento do Senhor Jesus, ela é do início ao fim, né? Daniel, ele ficou aquele tempo lá e nada aconteceu com ele. Mas quando a gente está fora dessa proteção, desse livramento, não é só para a gente. Pode ser para mim, para os meus filhos, para a minha família. Aqui nessa história, como eu falei com vocês, aquelas pessoas que tiveram a brilhante ideia, que com certeza foram os homens, né? Que na Bíblia não relata, as mulheres não eram nem contadas nessa época. Mas na hora de lançar essa galera lá na cova dos leões, foi lançado os homens, mulheres, crianças, foram toda a sua família. A Bíblia está falando. Ela não escondeu isso não. As decisões que tomamos, a proteção de Deus e o livramento que é dado, ele abrange a nossa família. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, às vezes a gente está com o coração aflito, né? Porque às vezes o nosso ente querido, ele ainda não teve essa experiência com o Senhor. Ele ainda, né, está buscando, às vezes está distante, o coração está muito longe. Vamos continuar perseverando na oração. Porque as nossas decisões, as nossas atitudes, né, a oração do justo vale por muito. Mas eu digo assim, a proteção e o livramento, ela é estendida à nossa família, é isso que nós queremos. A gente quer que a nossa família seja salva, a gente quer que a nossa família esteja debaixo da graça do Senhor Jesus, não é isso, gente? Ou eu estou mentindo? A gente quer que a nossa família, né, esteja vivendo aqui na terra com todas as bênçãos, com a bonança do Senhor. Amém? Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Essa lição, gente, ela começa falando, né, de uma proteção que envolveu uma integridade física ali, de Daniel. Mas e a nossa integridade espiritual? Ela também é importante. Por isso que eu comecei falando com vocês aqui da oração, né, 3 vezes ao dia, que foi o exemplo que Daniel nos deu. Mas que nós possamos sair daquela porta, assim finalizar o culto, pensando, Deus, eu vou fazer diferente. A minha vida vai ser diferente. Ou eu vou ter um tal momento com o Senhor, eu vou tentar nem que seja 5 minutos. E desses 5 minutos vai passar para 10. E que de 10 passou para 20. E assim só vai aumentando, porque eu quero buscar isso. Quem entendeu, diga amém. Quem vai fazer, diga amém. Quem vai tentar, diga amém. Quem já faz, continua. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: não apontando o dedo para ninguém, porque esse não é o nosso objetivo. A correria do dia a dia está deixando a gente distante dessa excelência que Daniel teve. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Em Salmos 34, 19, não precisa ler. Lá está escrito assim, olha, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor, quem sabe? Ele sabe de cor, parabéns. Salmos 34, 19. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não está falando que é de algumas. É de todas, está escrito lá, amém? É de todas. Amém ou não amém? Glória a Deus. Deus, Ele nos ama, Deus, Ele nos livra, Deus, Ele nos protege, e Deus ainda fecha a boca dos leões. Eu acredito nisso em nome do Senhor Jesus. Agora eu queria também falar uma parte com vocês, dessa parte que Daniel foi lançado lá na torre.
Foi injustamente. Mas Deus, ele permitiu que isso acontecesse, não permitiu? Pastor Marcos me falou alguns meses atrás, né? Ainda lá no hospital, minha filha, é a permissão do Senhor. Eu estou na permissão do Senhor. Se Deus assim permitisse, será feito. Amém? Deus, ele permitiu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. E ele permitiu também que o rei ficasse angustiado. Ele permitiu que esse sentimento tivesse ali diante dessa autoridade. Porque foi ele que fez o decreto. Por mais que ele foi tendenciado a fazer, mas ele sabia que Daniel, ele sabia da integridade dele. E a nossa, gente? Claro que a gente não tem aqui um rei. Os nossos governantes não é nesse contexto aqui que eu quero dizer. Mas e para nós? As pessoas, elas veem em nós esse espírito de excelência? Elas veem a gente como um irmãozinho da igreja, como um crentinho chato, aquele irmãozinho bobinho? Será como que as pessoas nos veem? Como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, uma pessoa íntegra, honesta, aquele que honra o próprio nome, né? Como diz o pastor Marcos, se eu estiver ali fora, eu não estou devendo ninguém. Que as pessoas falem bem de mim. A gente sabe que situações atípicas acontecem, mas e aí? Porque Daniel, nessa caminhada dele, né? Ele foi lançado justamente como nós já vimos, mas o rei, ele sentiu uma angústia danada. Ele viu que não estava assim muito legal. Ele falou, não é certo Daniel estar aí. E nós? Diante dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, das pessoas do nosso dia a dia. Daniel 6:22, ele fala assim que Daniel falou, né? O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. É uma determinação muito grande. Uma determinação muito grande. E quando a gente está passando por alguma luta, alguma situação, o meu Deus me livrou. Nós tivemos testemunhos aqui. Domingo que vem nós vamos ter um testemunho de uma irmã que recebeu uma cura. E ela vai contar aqui para a gente. E eu gostaria que vocês voltassem no domingo para ouvir esse testemunho, porque Deus livrou ela de um processo cirúrgico que ela não vai precisar fazer. Glória a Deus. E está no nosso meio. É dia a dia. É as nossas vivências. Amém? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos? Vou finalizar esse momento com os amados irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, a tua palavra ela foi ministrada, trazida, para que a gente refletiu, nós aprendemos, mas o mais importante, nós queremos praticar, queremos que a proteção e o livramento do Senhor nos acompanhe a nossa família, e que nós tenhamos o espírito de excelência, que nós tenhamos uma caminhada mais íntegra, uma caminhada com mais fé, uma caminhada mais fervorosa na presença do Senhor, e que o Senhor possa continuar livrando a nossa família, nos livrando de todo mal, porque nós servimos ao Senhor. As pessoas que estão nas redes sociais, essa oração também é extensiva a você, que está passando por algum momento de tribulação, em alguma situação que a gente nem sabe como proceder. O Senhor é contigo, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou encerrando com as redes sociais, agradecendo a vocês pela oportunidade. Até o próximo domingo, em nome do Senhor Jesus. Amém.